Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda videoaula desse mini curso. Bom, no vídeo passado a gente viu os pontos positivos do Google Planilhas, viu como cria uma planilha e também viu algumas ferramentas do Google Planilhas, como de formatação, de gerenciamento de arquivos e etc. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai simular meio que um relatório real de uma escola, onde a gente vai pegar a nota dos melhores alunos e colocar aqui na planilha para a gente fazer algumas análises de dados, ok? Bom, a gente vai trabalhar com o número do aluno, com o nome, com a nota que ele obteve, no caso, a que ele se destacou, o nome da disciplina em que ele se destacou e, fora isso, a gente também vai trabalhar com formatação e vai implementar algumas funções para a gente saber sobre médias e etc. E a gente também vai ver sobre algumas funções como soma, média, mínimo, máximo e assim por diante. Então, vamos dar início aqui à nossa planilha, ok? Bom, para iniciar, a gente vai estar selecionando aqui a primeira linha para a gente estar meio que colocando o cabeçalho da nossa tabela. Eu vou colocar aqui relatório de melhores notas da escola. Pronto, feito isso, logo aqui embaixo eu vou colocar o número do aluno. Na coluna do lado eu vou colocar o nome do aluno, a nota que ele obteve. Em seguida eu vou colocar o nome da disciplina. Bom, agora que a gente já tem aqui número, nome, nota e disciplina, a gente vai estar fazendo uma formatação básica aqui, tá? Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer é estar fazendo uma mesclagem aqui no cabeçalho para que fique alinhado com o restante da tabela. Bom, eu vou selecionar aqui todas essas colunas, tá? E vou clicar nesse ícone aqui, onde tem escrito mesclar células. Feito isso, vocês podem ver que ele já alinhou aqui ao centro e também ele já juntou todas aquelas outras colunas. Agora o próximo passo, a gente vai estar fazendo uma formatação básica aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, como aqui é o cabeçalho da nossa tabela, eu vou colocar todas essas informações em negrito. Para isso eu vou selecionar todas elas, tá? E vou clicar aqui nesse B, ou então eu posso dar um Ctrl e a tecla B. Pronto, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou também selecionar todas essas células, vou estar colocando a cor do texto um cinza claro, tá? E vou colocar o fundo um pouco azul. Bom, agora eu vou formatar onde vai ficar os dados dos alunos. Primeiro aqui eu vou colocar um só para exemplo, eu vou colocar aqui número 1, vou colocar meu próprio nome, tá? Júlio, vou colocar aqui uma nota 85 e vou colocar aqui a disciplina de estruturas de dados. Como vocês podem ver, aqui ele ficou meio que estourando a célula, por conta que o texto ele é maior que a célula. A gente pode estar resolvendo isso de diferentes formas, tá? A primeira é a gente pode estar aumentando o tamanho da coluna aqui manualmente, tá? Isso funciona para as linhas também. Bom, e aqui também temos o ajustar. Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Quando chegar no limite da célula, ele vai e joga o texto para baixo, só que ele não vai para a próxima linha, ele vai só aumentar o tamanho da linha para que caiba todo o conteúdo. Pronto, já inseri alguns dados aqui como testes, tá? E eu vou começar a fazer a formatação. Bom, a formatação, por exemplo, dessa coluna aqui, eu quero que ela funcione desse número 1 para todo o restante. Como é que eu faço? Primeiro, eu seleciono a coluna, tá? E segurado no botão do Ctrl, eu vou apertar nas células em que eu quero desmarcar, ou seja, eu vou clicar na primeira, que eu não quero utilizar ela, e nem na segunda, tá? Tirei a seleção da primeira linha e agora eu vou formatar da forma que eu quero. No caso, eu vou querer ela negrito, eu vou querer o alinhamento dela ao centro, já tá, e também vou querer ela no meio da linha. Feito isso, também eu vou estar diminuindo um pouco aqui a coluna, já que vai ficar só o número. Bom, agora que eu selecionei aqui a coluna, a parte da coluna que eu quero que fique formatado, eu vou transformar ela em número, só que eu não quero que fique com esses números após a vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho e clico aqui em diminuir o número de casas decimais. Pronto. Já transformei em número, tá? Vou alinhar também ela ao centro, ao meio, aqui no caso. Essa formatação em que eu faço para ficar no centro, eu vou fazer para todas essas 4 colunas. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono as 4 colunas, retiro essas que eu não quero e venho e coloco aqui ao centro. Aí todas agora que eu colocar, ela já vai ficar no centro, ó,
Se eu expandir aqui, ela vai e continua no centro. Beleza. Até aqui tranquilo, tá? Agora eu vou inserir aqui uns dados fictícios e vou terminar a formatação. Bom, pessoal, agora a gente vai calcular a média desses alunos. Para isso, eu vou criar aqui outro cabeçalho. Vou colocar aqui média geral. Vou pegar essa mesma formatação aqui e vou selecionar a célula, clicar nesse pincel e clicar na célula que eu quero copiar. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar como é que eu consigo fazer a média. Eu preciso somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos. Nesse caso são 12. Como é que eu vou fazer isso? Para você colocar qualquer fórmula aqui, você vai colocar o símbolo de igualdade e o nome da fórmula que você quer. No meu caso, eu vou somar todos os elementos e vou dividir pela quantidade de elementos. Então, coloco soma e aqui dentro eu vou colocar o que eu quero somar. Então, eu abro parênteses. Bom, aqui ele já diz que você pode selecionar o valor 1 e o valor 2. Isso se eu quiser somar dois valores. Se eu quiser somar um intervalo ou então somente dois valores, tá? Para mim estar selecionando esses elementos que eu quero somar, eu posso simplesmente pegar o meu mouse e sair arrastando nas células que eu queira somar. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Agora eu venho, fecho o parênteses e divido tudo pela quantidade de elementos que a gente tem, no caso é 12. E temos aqui a média geral, que é 75. Agora a gente vai pegar a maior nota. O que é que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse mesmo cabeçalho aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou trocar aqui para maior nota. E eu vou fazer a mesma coisa, só que você vai mudar somente o nome da fórmula que você vai utilizar. Então eu vou colocar aqui o símbolo de igualdade, e no lugar de eu colocar soma, eu vou colocar max, vou abrir parênteses e vou selecionar o intervalo que eu quero pegar o maior e vou fechar o parênteses. Quando eu der Enter, ele vai pegar a maior nota, que no caso é de quem? É de Ana Souza. Então eu venho e aperto Enter e ele já pegou a maior nota. Eu vou fazer da mesma forma com a menor nota. Então eu vou copiar aqui o cabeçalho, tá? Vou escrever aqui menor nota, tá? E vou colocar o símbolo de igualdade aqui e vou colocar o nome da fórmula. Para mim obter o menor número em um intervalo de dados, eu vou digitar aqui mínimo. Bom, nesse caso eu esqueci o acento. Mínimo, abro parênteses e vou selecionar novamente aqui o conjunto de dados, tá? Fecho parênteses e neste caso, quem tem a menor nota ali é Lucas Oliveira com 45. Então eu tenho que obter aqui nesse resultado 45. Bom, pessoal, só que aqui os dados estão bastante abstratos, porque a gente não sabe de quem é a maior nota, de qual disciplina é a maior nota, e também a mesma coisa com a menor nota. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui esse maior nota e menor nota, colocar em tabelas um pouco separadas, para a gente estar inserindo o nome da pessoa que teve a maior nota e o nome da disciplina também. Eu vou começar aqui copiando esse menor nota um pouco mais para cá, aqui sei lá no K. Eu venho e copio a fórmula também. Vou excluir essa coluna. Vou adicionar um aqui à direita para aumentar de novo a distância, tá? Aí aqui eu vou adicionar o nome do aluno e a disciplina. Pronto, ok? Agora eu vou copiar aqui essas formatações. Bom, e eu vou fazer a mesma coisa aqui na menor nota. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essas duas colunas. Vou selecionar as duas, vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V aqui. Para mim descobrir o nome do aluno que teve a maior nota, a gente vai utilizar a fórmula chamada PRO-CX. Basicamente, a gente vai procurar um valor em um determinado intervalo. Essa função ela recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que a gente está procurando. No caso, a gente está procurando pela maior nota para saber quem é o aluno daquela maior nota. Eu vou colocar aqui o valor que eu estou procurando, que no caso eu quero o máximo das notas, ou seja, eu quero a maior nota. O segundo parâmetro que eu vou colocar, depois de colocar meu ponto e vírgula, vai ser o intervalo que eu quero consultar esse valor. Ou seja, eu quero procurar a maior nota onde? Basicamente, neste intervalo aqui de notas. E o terceiro parâmetro é onde eu vou fazer a referência do resultado. Ou seja,
no nome do aluno aqui. Feito isso, ele vai trazer o nome do aluno que tem a maior nota, que neste caso aqui foi Ana Souza. E para a gente trazer a disciplina em que Ana Souza teve a maior nota, é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai trocar só a referência final, beleza? Então eu vou vir aqui, venho, copio essa fórmula, colo aqui e neste último parâmetro a gente vai apagar e vai selecionar as disciplinas. E a gente vai fazer a mesma coisa na menor nota. Na menor nota vai funcionar da mesma forma. A gente só vai trocar o máximo pelo mínimo. Então eu venho aqui, tá? Copio essa fórmula, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Só que aqui dessa forma ele vai estar pegando o valor máximo. E não é isso que a gente quer. A gente quer o valor mínimo. Ele já vai trazer Lucas Oliveira com 45 de nota, a menor nota entre as melhores notas da escola. Na disciplina a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai copiar essa fórmula e vai estar jogando aqui e trocando o máximo pelo mínimo, como a gente fez para obter o nome do aluno. Bom, quando eu der Enter aqui, no caso ele vai trazer programação Java, que no caso foi de Lucas Oliveira. Ok, como vocês viram, deu certo. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele like, comenta aqui alguma dúvida que você ficou ou um feedback da videoaula e eu espero você no próximo vídeo.